gente. Um grupo desses é muito bom mesmo. Sabe que a gente só dá valor depois que a gente se reencontra por muito tempo, né? Acho que se a gente tivesse tanto tempo assim, sempre junto, a gente estava sempre um conversando com o outro, um batendo boca com o outro, brigando, rindo e coisa, mas nunca ia dar tanto valor como acho que hoje, de cada um assim, a gente está dando. Depois dessa distância, o filme que está me passando, o que cada um me dizia, as coisas assim que eu levei para a vida, realmente, eu levei para a vida e hoje, se eu tenho, se eu conseguir, conquistei algo e segui os caminhos, é um pouco de cada um, isso é muito importante, olha, de coração mesmo, gente, é um grupo que me marcou e eu tenho na minha história. Até o Beto lembrou de uma situação num jogo, nossa, que eu lembro tudo de ter buscado ele, a gente ter feito, eu não lembro dos lances que nem ele falou, eu até confundi uma situação que da, da questão de jogos que depois a gente foi, jogamos bocha, não, eu confundi com a situação do Marcos, que uma vez o Marcos me convidou para ir com ele, como ele me dizia, ele trabalhava no banco, o banco dele era só no meio dos caras armados, no meio da polícia e eu inocentemente, como sempre, né, achando que estava no meio dos caras do banco. Acho que até o Luciano foi junto, acho que o Luciano vai lembrar também, se caso ele foi. Depois a gente até jogou bocha lá, no fim os caras queriam me contratar até para jogar bocha. Uma situação meio que diferente também, né? E aí eu tô repassando para me desculpar com o Beto, que eu misturei todas as duas viagens, né? Fiz uma só. E no fim não teve nada a ver, mas não me lembro, Beto, daquele lance do gol, que tu disse que eu fiz o gol. E sei que se foi mais ou menos nesse dia que eu me lembro. Achou o dia com o Marcos, o Marcão tomou uma baita de uma borracheira também quando nós vimos embora de volta pro Parque dos Mais. A gente pegou o ônibus para voltar e o Marcos estava bem borracho até. Marcos Parque dos Maia. Eu acho que o pessoal pode lembrar um pouquinho melhor aí dessa situação aí. Eu assim, ó, posso te dizer que essa tua história me lembrou a minha, tá? Porque eu era guri, tá? Eu joguei com 12 anos, eu tive em Porto Alegre, meus pais me mandaram a Porto Alegre morar com a minha irmã para mim jogar no Inter. Joguei por 4 meses e minha irmã teve filho e voltou para o interior, para Sobradinho. E eu tive que voltar junto, abandonar, quem sabe, a carreira que eu poderia ter com 12 anos que eu jogava no Inter. Na categoria 7-6, que vocês sabem como era difícil naquela época ser jogador, eu era o 11. Eu pegava a seleção do 7-6, né, do Inter. E abandonei tudo e foi embora. E aí começamos a jogar lá em Sobradinho, tinha o futebol de campo, só que lá é assim, ó, era júnior, né, naquela época, até 20 anos, e o adulto, né? E com o tempo eu fui jogando e me enfiando ali pelo meio e coisa. E quando tive 13 para 14 anos, meu pai era treinador de um clube lá que disputava o veterano, disputava o júnior e disputava o principal. E eu, como era metido, não tinha medo, sempre joguei no meio dos adultos. O meu pai me inscreveu no time, né? Só boleiro, só craque. O pessoal jogava estadual, jogava tudo. E eu ali de metido. E toda vez o pai me botava uns 5, 10 minutos no final do jogo. E eu entrava e metia, não tinha medo do pessoal, como eu sempre fui arisco, né? Meio. E sempre quando dava um problema de um estar suspenso alguma coisa, o pessoal pedia para me pôr, para colocar o Paulinho, que fazia diferença, era um guri que não tinha medo. O pai nunca me botava. Nunca. Ele sempre me deixava para os últimos 5, 10 minutos para que ninguém falasse que eu jogava porque era filho dele. Então eu vivi o contrário dessa situação, né? Mas são relatos que ficam marcados e é isso aí mesmo. Sim, eu às vezes que eu lembro que a gente participou, que a gente estava quase que sempre com o nosso time mais leve, no caso, né? Que eu, o Cício junto e coisa, a gente quase nunca tinha problemas. Porque eu devo ter perdido com Estrela, sim, não tenho muitas lembranças vagas, são vagas as lembranças, assim. Agora devagarinho estão fluindo. O bom é que a gente começa a conversar e começa a lembrar, começa a fluir. Mas eu não me lembro de ter perdido com Estrela, se eu perdi foi muito pouco. E quando a gente montava aqui essa galera toda que a gente, tá indo fulano, tá indo Beltrano, a gente já sabia que era jogo bom.
né? Então todo mundo que gostava no futebol bom sabia disso, né? E o Elbi, me lembro literalmente do Elbi sempre, baita lateral apoiador, só ia, né? Às vezes não conseguia voltar. O Elbi, grande parceiro, o Elbi também. Muito bom isso, tia. Vamos lembrando devagarinho, vai fluindo as memórias aí. Cara, que massa ficar escutando essas histórias, o cara se arria um no outro, o cara fala, o cara se diverte, porque eu tô analisando como é bom isso, né? E parece que no momento que a gente está passando, a gente não enxerga. Hoje aí, 5, 10, 15, 20 anos, a gente está tentando relembrar histórias, porque tudo é pedaços, e conforme vão surgindo as histórias, a gente vai lembrando. Eu participei muito pouco de história, do Estrela, eu não lembro de história nenhuma. Praticamente eu lembro de um ou outro jogo assim de relance, então eu não me animo a contar porque eu misturo. É muita coisa que a gente tem passado e pro meu tempo curto e a idade que eu passei. Então, eu aprendi muito com essa vida aí, e tudo que eu sempre digo para os clubes que eu passei, que eu tive um pouquinho de representatividade, muitos clubes aí que eu disputei campeonatos estaduais e coisa, eu fui capitão e coisa, então sempre minhas palestras dentro de vestiário era que como é que funciona? A gente representa uma entidade. A entidade nunca termina, ela sempre está ali. Como hoje a gente está vendo Estrela. A gente olha essa foto e que os guris botaram em cima, a gente não conhece ninguém. Literalmente, ninguém, não conheço ninguém. Praticamente, posso até ter jogado com um ou dois, mas não lembro, vagamente. Então, a gente passa e o clube fica, a entidade fica. Então, a gente sempre tem que tentar correr atrás, de uma maneira ou outra, de deixar uma marquinha, de fazer uma historiazinha. Boa ou ruim, claro que a boa sempre é melhor, mas a gente tem que tentar deixar. Né? Então hoje faz 3 anos, 4 anos aí, 5 que eu tenho uma escolinha aqui. Tive, agora parou com a pandemia e eu já vinha meio que parando. Mais de 300 guri de campo. Então era lindo, cara, ver aqueles guri cativando, correndo, escutando a cada palestrinha que eu dava para eles, né, com uma intensidade, com uma vontade imensa de aprender, de querer, levando eles para disputar campeonato, ganhando medalhas, sendo campeões. Bah, nós viemos em tal lugar e ficamos campeões em cima dos caras bam bam bam. Mas por quê? Porque escutavam o que se falava. Então, como é bom isso, né, tia? Como é bom, nós temos que se reunir um dia e matar a saudade um do outro aí, conversando e lembrando as histórias. Apesar que eu tive pouca no Estrela, né, mas eu te garanto que o pouco tempo que eu passei aí foi de coração, né? Essa parte aí eu peguei, o Elbe. Peguei umas partidas do Edu. E aí, primeiro foi o Marcos levou a mim, né? O Marcos lateral, o Marcos do Parque dos Mais, levou a mim. Aí depois começou a levar o alemão junto. Aí depois que nós estava já bem engrenadinho ali também, aí veio o Cafu. Mas eu peguei essa parte, eu só não cheguei a pegar campeonato nenhum. Mas peguei os jogos quentes do Estrela aí, que nós pegamos um jogo bom de ganhar. E eu, sinceramente, devemos ter perdido, mas eu não me lembro de jogos assim de memória de ter perdido. Mas nós pegamos aí um ano que eu joguei, não me lembro quantos anos foi que eu joguei aí. Mas eu lembro que nós estávamos com um time bem acertadinho, cara. Lá nós tínhamos um time muito bom. Jogava direitinho ali, mas eu infelizmente não peguei nenhum campeonato que eu queria ter pego. Teve várias ameaças ali depois, porque, né, para disputar o campeonato ou outro ali, mas nunca disputamos, né? Mas eu não peguei, mas essa época que nós pegamos juntos, sim. O Edu uns jogos aí, vinha o Cício, depois veio o KT também. Sim, o KT nós fizemos um jogo lá no Cerâmica, se eu não me engano. Lá no Cerâmica nós jogamos em Gravataí. O KT tava também, baita jogador. Arisco pela direita ali. Assim, peguei um tempinho aí, eu peguei juntos. Que o Estrela era literalmente assim, como antes eu vi anteriormente aí os áudios de vocês, aquele, tu tem que ter o espírito do campeonato, né, de querer ganhar, tu errar uma bola e não te acomodar, tu ver o parceiro errar um gol e tu cobrar, não aceitar com que ele errou o gol, empolgar ele, né, no sentido da motivação ou da cobrança, né, mas eu via muito também assim, quando eu entrei,
que o Estrela tinha esse restígio, essas conversas dos campeonatos mesmo, os pró e os contras, né? E eu também via que estava se formando um time assim só para amistoso, né? Um time acomodado para amistoso, mas preocupado em ter um time bom. Mas aí o time bom ficava naquela, que nem eu tava jogando aí Zequinha e coisa, e, né, nesse sentido, e tu sempre nas tuas boleiragens para um lado, para o outro, tanto é que quando o Cafu veio, tu logo levou ele jogar contigo também umas partidas aí para Várzea, né? Então o cara optava por jogar aonde iria. Eu tava jogando em Cachoeirinha também, jogava o campeonato lá de Cachoeirinha, o citadino deles lá, né? O cara vinha me buscava no Parque dos Maia, me levava, fazia tudo ali. Então o cara abria a mão de uma coisa ou outra para disputar campeonatos, né? Porque a gente era mais guria, né? Então isso sim, eu percebia que o Estrela 70% dele era acomodados já naquele sentido de preparar uns 5, 6 guris aí para correr, para o time não perder, né, o corpo de competitivo, mas era para jogar um amistosinho e a cervejinha de final de jogo, né? O que não deixava de ser ruim para mim, foi maravilhoso também, né? Mas eu te digo que eu enxergava um pouco disso também, né? Mas essas partes tuas aí de paneleiro eu não via nada, eu não. Muito guri, cara, muito inocente. O João, eu sei que era brabo pra caramba, mas eu, como escutava muito pouco dentro de campo ali, porque aquele negócio, cara, que o cara quer escutar, tu escuta, que tu não quer, tu não escuta quando é guri, né? Mas eu, assim, ó, era muito bom mesmo. Eu gostava, mas só lamento de não ter, né, não ter disputado nenhum campeonato desses, né, junto com a parceria. E aí, gurizada, vendo o papo aí do Edu e do Elbe. Também tem um aqui com 11 anos que está se criando. Esse desde os 6 já joga todo quanto é regional aqui da volta. Canhoto, bate que é um cavalo na bola. Bom de estatura já com 11 anos. Não sei por quem puxou. Dizem que é do vizinho, né? Ou do padeiro, não sei. Mas canhoto joga bem, guri habilidoso, marca bem, chuta bem inteligente, ele passa no facão. Por mais seja no salão, ele gosta sempre de pifar o pivôzinho dele lá. Joga muito o time dele, sempre aí, joga tudo quanto é regional aí, faz 20, faz 30 gols aí no campeonato, 23, 24, sempre é dele, né? Só na pancada, só no chute. Então ele se vira bem também, tá se criando. Essa pandemia que tá judiando os guri agora, né?